Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Nossa reflexão hoje é a partir de uma pergunta. O que te falta para você chegar lá? O que está te faltando para você chegar ao ponto, ao local, ao objetivo, à meta que você traçou para você? Mas antes de nós prosseguirmos, eu gostaria então de pedir que você se inscrevesse no meu canal do YouTube, que você também acionasse o sininho para você receber as notificações e ao final do vídeo, se você gostar, deixe o seu like e também, se puder, compartilhe. Obrigado, desde já. Eu gostaria de fazer essa reflexão a partir dos valores humanos. Os valores. Eu gostaria, sobretudo, fazer a reflexão sobre os valores morais. E aí, então, eu vou fazendo perguntas para você ir checando, para ver se realmente você está zelando, tomando conta de todos esses valores, né? Tem inúmeros outros, né, que poderia estar dizendo, mas aí o vídeo ficaria muito longo. Então eu peguei alguns e sobre esses nós vamos conversando e trabalhando para você ir checando e vendo, né, como é que está a sua caminhada rumo ao seu objetivo. Então, o que te falta para chegar lá? Você se preocupa com os outros? Esta é uma pergunta muito importante, porque para você chegar lá, você vai encontrar pessoas pelo caminho. Então, é necessário que você considere a outra pessoa como parte do processo. E não somente como parte de um processo, mas que você pode ficar indiferente. Faz parte, mas você é indiferente. Não, isso não pode acontecer. Você precisa considerar a outra pessoa e aí você precisa se preocupar com ela. Então, isso se chama altruísmo. Esse é o valor altruísmo. Você tem controle sobre si mesmo? Se você tem uma meta, estabelecendo um objetivo para você alcançar, vamos supor que você queira trocar de emprego nesse momento, que você queira ser promovido no seu emprego atual, se você queira, por exemplo, se casar, então é necessário ter um controle sobre si mesmo. Por quê? Porque você não pode sair desse controle e fazer qualquer coisa descontroladamente, porque não vai ser bom, não te ajuda em nada isso. Então, cuidado, muito cuidado, porque esse autocontrole é muito importante, porque você vai ter metas traçadas, você vai ter objetivos ao longo do percurso para você ir galgando, ir conquistando, vencendo as batalhas até chegar ao objetivo final. Então esse autocontrole é extremamente importante e necessário. Você sabe ajudar no crescimento da outra pessoa? Eu estou falando aqui da colaboração, né? Nós precisamos colaborar uns com os outros, porque o outro também deve e provavelmente tenha metas para alcançar. Então não somos só nós que temos as nossas metas, o outro também. E em algum momento no meio do caminho, nós podemos precisar do favor de alguém. E, da mesma forma, a outra pessoa pode estar precisando do nosso favor, de uma nossa ajuda. Então isso é muito importante, chama-se colaboração. É um valor precioso para nós conseguirmos alcançar as nossas metas. Você tem ternura por quem sofre? Eu estou dizendo agora daquele sentimento em relação ao outro, porque às vezes você pode colaborar com o outro, você pode incorporar o outro, você pode reconhecer a presença do outro e das suas diferenças, mas você não tem ternura pelo sofrimento do outro quando o outro está em situação de sofrimento. Eu estou falando da compaixão. É quando nós agregamos corações, quando nós aproximamos o nosso coração ao coração de quem está sendo agora importante e valioso no contexto. Por quê? Porque está sofrendo. Então, um olhar muito dirigido para essa pessoa em algum instante vai ser necessário, porque em algum momento nós podemos estar em situação de sofrimento e vamos gostar muito que alguém olhe, pare tudo e dê uma olhada para o nosso sofrimento, se fazendo um conosco para nos ajudar. Então, a compaixão é extremamente importante. Será que quando nós traçamos um objetivo, a gente tem uma compreensão do processo pelo qual nós vamos passar? A compreensão é um valor também fundamental, porque às vezes nós queremos chegar lá, mas nós não temos uma compreensão do todo. A gente não tem uma compreensão das dificuldades que nós vamos encontrar pelo caminho.
nós não conseguimos compreender as instruções que às vezes nos são dadas por outros dentro do processo, nós às vezes não conseguimos compreender os avisos que são colocados para nós, então precisamos prestar atenção. Será que eu estou compreendendo? Me ajuda aí, tenha compaixão de mim agora, me ajude aí, veja se eu realmente compreendi o processo, compreendi como que se dá essa caminhada. Então isso é muito importante. Nós acreditamos na sinceridade do outro, você acredita na sinceridade do outro? Porque às vezes nós vamos precisar de um grupo de pessoas ou então de contar com mais uma pessoa ao longo da caminhada, e aí nós precisamos confiar no outro, confiar na sinceridade do outro. Não é só nos aproximarmos desconfiando, sempre desconfiando. Vamos desconfiar por primeiro, aí depois a gente confia. Então é muito complicado que seja assim, porque já pensou você se aproximar de alguém e a pessoa já lançar um olhar de desconfiança para você? É ruim. Então nós precisamos exercer esse valor dentro da nossa caminhada rumo aos nossos objetivos. A confiança, confiar. Olha, se por acaso tiver que acontecer alguma coisa, confiando ou não confiando, vai acontecer, não é verdade? Então, para que ficar esperando o inevitável desconfiadamente? Confia, quem sabe a confiança pode gerar a transformação do outro. Quando a pessoa confia em você, quando a pessoa ela acredita em você, deposita essa confiança, você dá a impressão que a gente tem essa necessidade de retribuir. Nossa, está confiando em mim. É uma alegria interior. E aí você então faz as coisas diferentes. Quem sabe pode ser um momento de conversão para aquela pessoa que antes era uma pessoa não confiável. E nós confiando nela pela primeira vez, sendo nós esses primeiros a confiar, ela vai se tornar uma pessoa diferente. Algo vai dar certo ou não? Quer dizer, você estabelece uma meta. Você acredita que vai dar certo ou você não acredita? Você fala assim, não sei, estou meio... Não, isso aqui é confiar em si mesmo. Nós precisamos ter autoconfiança. Confiar que eu dei o passo certo, confiar que o tempo que eu levei até aqui, de fato, é o tempo necessário. O tempo que falta, né, eu vou ser capaz de concretizar cada passo. Eu estou fazendo de tudo para compreender bem, para confiar em quem preciso, para ter compaixão, para ser solidário. Eu estou conseguindo sim, eu estou tentando e tenho certeza que estou conseguindo. Então essa autoconfiança, confiar em si mesmo, é também de extrema importância para alcançar o objetivo. Nós precisamos ser mais educados com os outros, nós precisamos ser mais amáveis com os outros. Nós estamos falando aqui do valor da cortesia, precisamos ser corteses com as pessoas. Isso é muito importante. A gente não pode passar em cima das pessoas como um trator de rolo compressor, tudo como se o outro não fosse nada, eu não fosse ninguém. Então é importante isso, né? Que a gente respeite, que a gente seja educado, gentil, amável com o outro e exerça então a cortesia. Isso é de extrema importância. Aí nós vamos para o passo seguinte: avaliar melhor para saber diferenciar o certo do errado. Importantíssimo valor que se chama discernimento. Então nós precisamos ter discernimento. Por quê? Porque alguma coisa pelo caminho vai ser muito certo. E às vezes o certo não está tão próximo e evidente na nossa mente, porque tem um errado que é muito parecido e que pode nos confundir. E aí então, se nós tomarmos a decisão errada nesse momento, pode acabar com tudo. Então é necessário a gente ter esse discernimento, discernir, saber o que é certo, o que é errado com clareza, olhar os fatos, considerar as equações, verificar tudo e aí então tomar as decisões. Então esse discernimento, saber discernir, separar o que deve e o que não deve, o que é certo e o que é errado, o que convém e o que não convém para prosseguir. Nós precisamos também ter um outro valor, que é aquele valor assim que não é agora, ou então poderia ser diferente, ou então, olha,
um carinho para com o agir. Então, esse é o valor da prudência. Nós precisamos ser prudentes. Então, tomar muito cuidado, prestar uma atenção sempre voltada para a nossa ação, por o que nós vamos falar, as palavras que nós vamos colocar. Será que é o momento certo? O momento da graça? Será que eu fazendo isso agora é a melhor hora de se fazer? Então, prudência, não vai chegando e vai acabando com tudo, arrasando tudo e vai querendo transformar tudo e que somente eu estou certo e está todo mundo errado. E cuidado, então precisamos da prudência como um valor. Nós precisamos, ao longo do caminho, obedecer algumas regras. E nós vamos encontrar pessoas superiores à frente. E nós precisamos saber obedecer. Então, não adianta a gente precisar, por exemplo, de um documento para o nosso processo chegar ao final e você vai lá no lugar onde tem aquele documento e você chega lá e você não respeita as regras daquele lugar. Você não respeita os superiores com os quais você precisa conversar. Então, você tem que tomar esse cuidado que nós podemos colocar dentro do valor da disciplina. Você tem que ser disciplinado, disciplinada. Ou seja, você sabe se comportar aqui disciplinadamente, sabe se comportar lá disciplinadamente, aí o seu agir vai ficar em consonância com o seu falar, com a sua observação. Então, essa disciplina é fundamental para você alcançar o seu objetivo final. Nós precisamos também nos identificar com o outro, sentir o que o outro sente. Isso é muito importante. Sabe quando uma pessoa ela está ali e aí você olha para ela e aí você transfere a sua pessoa para a pessoa dela? Nossa, ela está necessitada de algo, ou então ela está em extremo sofrimento, ou ela está numa depressão profunda, e aí você se se você se compadece, tem uma compaixão, só que o que está acontecendo é uma empatia. Você está se colocando no lugar do outro. Você está intuindo que o outro precisa ser visto com um olhar diferenciado para você entender aquilo plenamente na medida das possibilidades. E aí então essa empatia precisa ser desenvolvida em nós para que também possamos alcançar as nossas metas e os nossos objetivos. Será que nós conseguimos ter constância nos compromissos assumidos para a nossa jornada? Olha só que fantástico! Quando nós assumimos compromissos, nós precisamos ser constantes, nós não podemos desistir no meio. Nós podemos dar um passo e falar, não é por aqui. Ou então, assume um outro compromisso, dá 3, 4 passos, um pouco mais, e ainda fala assim, não é por aqui. E vai desistindo. Nós não vamos chegar em lugar algum, nunca. Não vamos chegar. Não vai ter jeito de chegar. Por quê? Porque a gente desiste ao longo da caminhada e começa de novo. Então, vai ficar um eterno recomeçar, mas no sentido negativo. E aí, então, nós não vamos alcançar. Então, esse valor se chama fidelidade. Nós precisamos ser fidedignos e fiéis àquilo que nós traçamos como percurso para alcançar a meta. Então isso é muito importante. Será que nós somos capazes de sacrificar os nossos próprios interesses em benefício do outro? Será que ao longo do caminho nós estamos tão empenhados em chegar lá, nós estamos com um entusiasmo tão grande, será que em algum momento nós podemos, é tudo ou nada agora, mas espera um pouquinho, tem alguém ali que está sendo prejudicado, ou então tem alguém ali que está faltando só um dedinho para conseguir lá, então deixa eu parar um pouquinho aqui, eu sei que se eu der esse empurrãozinho, o outro vai chegar, e é tudo que ele precisa. Isso chama-se generosidade. Nós precisamos ser generosos. Então, sacrificar o próprio interesse em benefício do interesse do outro, quando esse interesse ele é válido, ele é lícito, precisamos nos apropriar disso para fazer essa jornada acontecer. Será que nós nos entregamos aos conflitos e perdemos o controle do cuidado de nós mesmos e do outro? Aquela coisa que começa a ficar difícil, começa a ficar complicado e nós entramos para deixar mais complicado ainda. Será que isso é bom? Não. Esse valor do qual estou falando é a harmonia. Nós precisamos ser harmoniosos.
A gente precisa saber fazer uma leitura do conflito e não se entregar a ele. Ficar com um certo distanciamento no comportamento, porque nós precisamos ser vigilantes. Estou falando de um outro valor, né? E aí, então, essa harmonia, ela transparece para nós alcançarmos a nossa meta. Então, isso é muito importante. Procuramos ser moralmente irrepreensíveis. Isso é extremamente importante. Estou falando da honestidade. Não podemos sair por aí sendo desonestos. Não podemos. Isso não constrói, isso não edifica, isso não agrega. É ruim. É ruim para todos os lados, inclusive para nós mesmos. Porque a nossa mente, ela não vai conseguir ficar em paz, porque a nossa consciência vai estar nos cobrando. E é ruim isso. Então nós precisamos tentar fazer o máximo possível. Não vamos errar? Vamos errar. Mas é aquela coisa, né? Nós somos humanos, falíveis de erros. Mas o que nós não podemos é não colocar isso como uma verdade nossa. E aí tentar driblar isso. E aí ser, então, desonestos. Então vamos zelar pelo valor da honestidade. Precisamos ser muito honestos uns com os outros, porque eu quero que você seja muito honesto comigo, então eu também preciso ser honesto com você. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa quer alcançar uma meta, ela quer alcançar um objetivo, ela quer mudar de emprego, ela quer uma promoção. Muitas vezes a pessoa, ela quer fazer algo, ela quer chegar até lá, ela quer alcançar uma meta, um objetivo, só que, na verdade, ela não tem muita disposição, ela está com preguiça. Nós não podemos ser preguiçosos para alcançar qualquer meta que nós estipularmos para nós. Aqui está o valor da laboriosidade, isso é extremamente importante. Nós precisamos trabalhar sim, trabalhar com afinco para passar por todas as dificuldades e alcançar a meta. Por quê? Porque nós levantamos cedo, nós fizemos o nosso dia a dia acontecer, nós cumprimos com os nossos deveres, com as nossas obrigações e prosseguimos. Então, tudo isso é importante. Nós precisamos trabalhar sempre, trabalhar para que as nossas metas sejam alcançadas, precisamos trabalhar as nossas orações, nós precisamos trabalhar os nossos valores, nós precisamos trabalhar aquilo que em nós já percebemos que está errado, que está ainda frágil, que ainda está incipiente. Então o trabalho, o labor é fundamental. Então nós precisamos trabalhar sempre para alcançar a nossa meta. Ficar parado e só esperando cair do céu, isso não vai acontecer. Então, preguiça, show, sai para lá. Será que nós podemos dizer tudo aquilo que nós pensamos, exercendo os nossos direitos e livremente? Sim, nós podemos. Mas isso aqui está dentro de um âmbito maior que se chama o valor da liberdade. Como é que nós exercemos a nossa liberdade? Nós podemos ser livres, sim, mas essa liberdade, ela tem um limite, que é uma fronteira. Eu posso ser livre até que eu não faça algo de ruim para com a sua liberdade. Então esse respeito, tá vendo valores sendo falados aqui na fala? Então essa liberdade, ela vai se alargando à medida em que eu vou vendo os meus direitos, mas também os meus deveres. Aí eu vou ficando livre, porque é verdade, estou sendo honesto, estou procurando ser irrepreensível. Então a minha liberdade, ela vai se ampliando, ela vai se alargando dentro do horizonte da minha convivência no mundo, com as pessoas, no contexto onde eu estiver inserido. Então isso é muito importante, verificar a nossa liberdade para não ferir a liberdade do outro. Então ver a questão dos limites, das fronteiras, isso é fundamental. Será que quando nós queremos alcançar a nossa meta, nós temos um valor chamado paciência? Por quê? Nós precisamos saber esperar com calma. Se nós não soubermos esperar com calma, a aflição, a ansiedade, ela vai tomar conta.
E aí pode ser que venha desespero, e aí então vai tudo por água abaixo. Nós temos que ter paciência, calma, vamos um passo de cada vez. Vamos aqui alcançar esse pequeno objetivo dentro do objetivo final. Alcançou? Agora calma, vamos para o próximo. É um degrau de cada vez na escada, até chegar à meta. Então isso é muito importante, exercitar a paciência. Será que nós conseguimos continuar a fazer o que nós começamos com constância? É o valor da perseverança. Conseguimos ser perseverantes para continuar? Ah, mas está muito difícil agora. Está muito difícil, mas você prossegue, você continua, porque você quer chegar lá. Você não está passando como rolo compressor em cima de ninguém, você não está sendo desleal, você não está sendo desonesto, a sua liberdade não está ferindo o outro. Então, você está com essa atenção voltada e aí então você persevera, você prossegue, mesmo a partir das dificuldades. Quem é que não tem dificuldades? Quem que não tem? Todos nós temos dificuldades, um monte. Só que as nossas dificuldades não podem travar o nosso caminhar, não pode encerrar o nosso prosseguir. Então, perseverança, um valor extremamente fundamental para alcançarmos os nossos objetivos. Será que nós temos consideração pelo outro? Aqui estou falando do valor respeito. Precisamos respeitar a outra pessoa, porque nós queremos que a outra pessoa nos respeite. Então, respeitar o outro é extremamente importante no processo, na caminhada, para alcançar o objetivo. Eu preciso respeitar você nos seus erros, nos seus defeitos, porque eu sei que você também precisa, e eu quero que isso aconteça, que você respeite os meus erros, meus defeitos, a minha caminhada, e tenha esse respeito. Por quê? Porque eu estou me empenhando em chegar lá, em conseguir ser melhor, mas ainda não posso lhe oferecer esse grau de excelência, mas eu estou tentando. Então tenha respeito. Então é por isso que eu tenho que respeitar o outro também. Será que ao longo do processo eu vou conseguir responder pelas minhas próprias ações? Estou falando da responsabilidade. Precisamos ser responsáveis, responder pelas próprias ações, pelos próprios atos. Eu sou responsável, você é responsável, o nosso agir em grupo, em equipe, seja ele responsável, cada um respondendo pelas suas próprias ações. A cada um respondendo em executar firmemente os seus objetivos, suas metas traçadas ao longo do processo, e nós fazendo a nossa parte. Então, ter responsabilidade para com aquele compromisso que eu assumi. Então, valor muito importante. Será que ao longo do processo vai ter momentos em que eu vou conseguir ser franco e ser puro nessa franqueza? Será que eu vou conseguir o valor da sinceridade? Ser sincero é muito importante, a sinceridade, extremamente importante, fundamental, porque nós queremos que as pessoas sejam sinceras conosco, não queremos que as pessoas fiquem mentindo para nós, então nós não podemos sair mentindo para elas também, então, nós precisamos de ser sinceros. Será que nós cooperamos com o outro com pura gratuidade? Estou falando aqui da solidariedade. Então é um momento em que nós vamos cooperar com o outro de uma forma completamente livre, gratuita, sem cobrar nada. Então eu estou sendo solidário com você. Por quê? Porque no fundo também vai ter momentos em que eu vou reconhecer que preciso disso. E se alguém estender a mão solidariamente, vai ser fantástico. Vai ser aquele empurrãozinho que eu precisava. Então a solidariedade é fundamental. Depois, nós já estamos quase terminando nessa reflexão, nós reconhecemos as falhas para melhorar e prosseguir. Isso chama-se superação. Será que nós conseguimos nos superar ou então conseguimos superar? É fundamental para o processo, para dar continuidade ao processo. Superação. Aqui está uma reflexão importantíssima para que nós possamos alcançar as nossas metas. Superar as dificuldades que aconteceram hoje, porque amanhã será um dia melhor. Superar as dificuldades que foram constatadas, para que eu possa, na medida das minhas possibilidades, me tornar uma pessoa melhor, para que depois elas não voltem a acontecer como erros novamente no futuro.
Então, olha só, fantástico, a superação. Será que eu consigo suportar a fraqueza do outro? Isso se chama tolerância. Então, ao longo do processo, vão ter pessoas que vão demonstrar fraquezas. Então, é necessário que eu seja tolerante. Porque eu também vou demonstrar fraquezas ao longo do caminho. E eu quero que a pessoa seja tolerante comigo. Calma, tenha um pouco de tolerância para comigo, porque eu vou conseguir chegar lá. Então, o outro também pode estar falando assim para nós. Então, precisamos exercer a tolerância, né? Tolerância, importantíssimo. Aí, para quase que encerrar a nossa caminhada aqui, a nossa reflexão, nessa jornada rumo às nossas metas, aos nossos objetivos, eu pergunto, será que nós sabemos reconhecer o benefício recebido de alguém e demonstrar esse reconhecimento? Ou seja, será que nós conseguimos exercer o valor da gratidão? Agradecer a Deus pelo dom da vida é um benefício que Deus nos dá cotidianamente, um milagre dia a dia para nós. Agradecer a esse Deus, agradecer ao seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que deu a vida na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Agradecer Jesus cotidianamente. Obrigado, Senhor, hoje pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor me salvou também, mais uma vez. Agradecer ao Espírito Santo por inspirar palavras de sabedoria, por inspirar ações para serem projetadas, inspirar atitudes para desenvolver os projetos, inspirar ideias para prosseguir, inspirar alternativas para conseguir superar os obstáculos. Agradecer sempre o Espírito Santo. Eu particularmente agradeço também Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Então é um agradecimento mariano, porque ela nos deu Jesus, ela disse sim. Então eu também agradeço marianamente, eu digo, Nossa Senhora, muito obrigado pela sua maternidade, muito obrigado pelo seu sim. O seu sim mudou a humanidade, nos trouxe esperança para que um dia pudéssemos retornar novamente ao paraíso. Então esse agradecimento à nossa mãe. E aí vamos continuando, agradecer ao trabalho, agradecer à família, agradecer ao emprego atual, agradecer a possibilidade de um aumento de salário, agradecer uma possibilidade de ascensão dentro da empresa, de poder galgar o próximo passo, agradecer por ter alimentos sobre a mesa, agradecer porque o outro me ajudou, porque eu estou na presença presente na vida do outro, agradecer a comunidade na qual eu estou inserido, agradecer tudo, o ar que eu respiro, a saúde que eu tenho, agradecer tudo. A gratidão é fundamental e ela tem que ser um valor exercido todos os dias, quase que em todos os momentos. Ela tem que estar presente em todas as horas na nossa vida. E aí, para encerrado, eu gostaria de dizer sobre o valor perdão. O perdão, ele é fundamental, porque nós somos humanos e somos falhos, e nós erramos, nós pecamos, e nós precisamos de ser perdoados. Então, vamos exercitar esse valor fundamental. É um valor moral, é um valor também cristão. Vamos exercitar o perdão, perdoar o outro, para que o outro possa recomeçar, para que o outro tenha a dignidade de também poder prosseguir e saber que cometeu uma falha e vai se empenhar para que não mais o faça. Então, o perdão é fundamental. Nós queremos ser perdoados. E é tão fundamental que ele está dentro da oração do Pai Nosso. Então, lá no Pai Nosso, nós nos comprometemos com Deus, pedindo o perdão desse Pai misericordioso em nome de Jesus, mas também nos comprometemos dizendo que também vamos perdoar os erros dos irmãos que nos ferem. Então, exercitar o perdão para alcançar as nossas metas e os nossos objetivos. Então é essa reflexão que eu gostaria de fazer com você aqui dentro do meu canal do YouTube. E se você então gostou e quer chegar lá, então procure se empenhar de alguma forma, fazer um exercício interior para colocar em atividade esses valores, colocar em prática esses valores, para você ir de uma forma mais digna, para você fluir
com toda a sua dignidade e alcançar o objetivo, a meta que você almeja. Que Deus abençoe o seu objetivo, Deus abençoe a sua meta e que você consiga alcançá-la. Obrigado, de coração para coração, um abraço, fica com Deus. Tchau, beijo.